Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde, né, Lima? Boa tarde, professor. Boa tarde a todos os telespectadores aqui da TV Prevê. Bom, estamos com os dois partidos no estado de São Paulo mais importantes. O Arilton é o partido do governador e a Thelma é o partido do prefeito. Então, estamos com tudo. Qualquer coisa eu já peço um emprego para mim já, ou no governo do estado ou na prefeitura. Mas vamos começar pelo assunto do dia, os corredores comerciais. Eu quero a opinião do PMDB e do PSDB do que foi aprovado e se isso satisfaz a necessidade dos comerciantes que foram atingidos por esta medida. Quer começar, né? Posso? Olha, professor, o que foi aprovado na realidade foi regulamentar aquilo que já existia. Nós tínhamos uma série de pessoas já estabelecidas em pontos tradicionais da cidade e, de repente, deixou de ser corredor comercial e elas não estavam podendo nem mesmo exercer as atividades que elas exerciam e que é o ganha-pão, né, da sua família. Agora, ninguém pode falar que Bauru acertou os corredores comerciais ou que Bauru planejou a sua cidade, não. Bauru, ontem mesmo na Câmara, várias vezes foi dito que foi feito um colchão de retalhos para resolver problemas pendentes, né? O que precisa mesmo é, se Deus quiser que esse colchão de retalho, mesmo sendo um colchão de retalho, não seja questionado, porque as pessoas já estão lá, mas precisa ter seriedade, porque existem regras claras para você fazer isso e nortear uma cidade e não trazer uma insegurança jurídica. Porque tem gente que tinha o seu imóvel e hoje ainda vai ter problema com o que aconteceu, porque não foi contemplado, teve as audiências públicas. Então, é uma situação que vem se alongando, vem esticando, professor, isso já era para ter sido resolvido, mas a solução final é você realmente seguir as regras. A regra é receitinha de bolo. Uma vez que você fez essa receita de bolo, não tem contestação e você não gera insegurança jurídica. Então, resolveu algumas pendências, mas tem muito por se fazer. Essa é a minha ótica, né? Eu não sei qual seria do colega. Eu vejo que com essa aprovação, nós devolvemos a esses empresários que estão instalados nessas 1.408 quadras, que são as quadras contempladas inicialmente nesse projeto que o prefeito municipal mandou à Câmara Municipal há 15 dias atrás aproximadamente, e que nós, através da votação de ontem, nós devolvemos segurança jurídica a esses empresários que já estão instalados, trabalhando, gerando divisas, empregos, receita para o nosso município, e que por uma questão de formato, nós permitimos com que o Ministério Público questionasse e o Judiciário paulista revogasse essa legalização, ou seja, a permissão dessas pessoas se instalarem nessas ruas. O que nós temos discutido é que a Prefeitura de Bauru precisa ter uma visão mais moderna de gestão, né? Isso se deve a essa questão dos corredores comerciais, porque nós não temos uma lei de zoneamento atualizada. E nós utilizamos desse instrumento precário para que a gente possa permitir com que os comerciantes que fazem serviço, fazem o trabalho de comércio como também de prestação de serviço, possam usar o nosso solo nos seus empreendimentos. Então, nós precisamos modernizar a legislação. E o que o Ministério Público tem questionado são esses equívocos e remendos da legislação municipal que permite questionamento judicial. Nós não podemos mais deixar a sociedade com essa insegurança jurídica. Por isso que nós ontem cobramos do prefeito
né, que ele tome uma atitude e venha modernizar a legislação bauruense no que diz respeito às APAs, no que diz respeito a esses corredores, no que diz respeito à lei de zoneamento, no que diz respeito à legislação de posturas municipais. Não dá mais para que a gente administre uma cidade de quase 400 mil habitantes com essa visão da década de 80. É verdade. E olha, nós tivemos uma audiência pública na Câmara, semana passada, sobre a lei do abairramento. Ela é muito interessante. Ela, na verdade, ela é todo um projeto que ordena a cidade, inclusive deixando claro o que faz aqui, o que não faz aqui. A cidade não pode travar, professor. Claro. E as coisas são mutáveis. Principalmente na época de crise, né? Na época de crise, até passar por cima de alguma coisa para que tenha desenvolvimento econômico, né? E na verdade o que estava acontecendo é o seguinte, travando mesmo, aquilo que tinha pronto deixou de existir. Exatamente. Empreendimentos de 20 anos deixando de poder participar de licitações, porque não tem alvará, tem que resolver, mas tem que ter regras claras, porque senão esse vai e volta é muito ruim, professor. E uma das coisas também que nós citamos ontem é esses empreendimentos imobiliários que já são realidade na nossa cidade, e por uma questão de formato, professor, existe a possibilidade de serem questionados no judiciário. E aí impedir a expedição do alvará de funcionamento e as pessoas que adquiriram esses terrenos não poderem construir as suas casas nesse patrimônio que eles adquiriram. Isso implica muito na incerteza do segmento da construção civil, do setor imobiliário na nossa cidade. Você começa a gerar muita preocupação por parte daqueles que querem dinamizar a nossa economia. Nós sabemos que a construção civil é a grande locomotiva da economia nacional, então nós precisamos rever vários pontos do plano diretor e todas as legislações pertinentes ao desenvolvimento e à expansão da nossa cidade. Não podemos mais viver essa insegurança e esse perigo de não termos a nossa cidade recebendo os investimentos, como o senhor disse, nesse momento de crise, que é tão importante para a nossa sociedade. Tenha dúvida. Como é que vocês viram o final da greve dos servidores municipais? Toda greve, ela não é boa para lado nenhum, né? Ela não é boa para quem faz a greve, porque é um estresse, e ela não é boa para quem é o executivo e tem que administrar a greve. Eu acho que se ela acabou, e se foi por consenso, como se colocou, entre as reivindicações dos servidores e o executivo, eu vejo com bons olhos. Agora, o que nós estávamos conversando aqui, valores, não tem dinheiro, né, professor? Agora, é difícil, porque difícil que toda vez que acaba o dinheiro, quem paga a conta? Vão gerar mais imposto para poder cumprir. Eu acho que tem que trabalhar e ver o enxugamento da máquina pública onde pode. E no município, o imposto você não pode gerar dentro do próprio ano. Então ainda é complicado. Pode chegar numa situação de não honrar os pagamentos, né, Arildo? Eu tenho essa preocupação e disse isso ao seu prefeito municipal. Eu penso que ele não consegue fechar as contas neste final de ano, neste ano fiscal, porque nós temos visto a arrecadação do município cair mês a mês. E as despesas fixas, elas se mantêm. E quer que eu fale para você? Se ele for bem, vai ter a mesma receita do ano passado esse ano. Se for não bem. Vai crescer nada. Se for bem, vai ter a mesma receita. Só que nós temos uma inflação de 8%. Claro. Não, e uma inflação que está aumentando todo dia. E nós temos, Lima, algumas pendências que nós temos que começar a honrar pagamento. O pagamento de precatórios na cidade estava em ordem. É verdade. Já começou a atrasar. Vai estourar os precatórios da Nações Norte, que tem precatórios de 20 e 30 milhões de reais. E nós temos os precatórios da duplicação da Bauru e a Canga. É verdade. Então nós temos vários gargalos que vão se apresentar
e que vão comprometer em muito as finanças do município. E com relação à greve e à política salarial do prefeito, ela é um equívoco, né? Porque corre-se o risco de não conseguir honrar esses pagamentos até o final do ano, com 13º, com terço de férias, porque ele não tem claro uma política salarial e ele não suporta essas pressões e abre concessões de forma desordenada, desorganizada, sem um planejamento a médio e longo prazo em cima dos impactos futuros que essa majoração de valores que se paga com folha de pagamento, com a folha de pagamento, vão surtir nos cofres municipais. Eu acho que é legítimo, nós temos que pagar bem os nossos servidores, porque é o maior patrimônio da prefeitura, são os nossos servidores, mas nós temos uma realidade financeira e o prefeito tem que ter responsabilidade neste momento de administrar esse contingente de recursos, porque não é somente folha de pagamento, nós temos que devolver para a sociedade serviços públicos, infraestrutura que a cidade pede. A prefeitura só existe porque existe uma sociedade organizada que precisa dos serviços. Claro. Então o servidor está ali para servir a comunidade. Não simples unicamente os recursos são para satisfazer folha de pagamento. Já estamos aí, 6º ano da administração, daqui a pouquinho termina o 7º. E a estação ferroviária? O que nós vamos fazer com aquele... Olha, Rogério, precisa fazer que é uma coisa que importantíssima, mas acabou virando um elefante branco, virou né? um elefante branco mesmo, precisa tomar uma atitude, porque não foi pouco dinheiro que se colocou lá, dizendo que ia ser Secretaria de Educação, que ia ser Secretaria de Saúde, agora precisa resolver. Tem um montante, que outro dia até foi publicado no Jornal da Cidade, da quantidade de valor que se paga de aluguéis, né? De casas para complementar. Eu acho que está na hora, tem que ter solução. Agora, como é que vai mexer sem dinheiro? Então precisava, como ali é uma questão cultural, talvez buscar algum dinheiro para fazer uma reforma com dinheiro a fundo perdido. Gastou um dinheirão e parado lá, né? Infelizmente não foi fácil. O governo municipal pagou praticamente 6,5 milhões naquele prédio, sendo que praticamente todas as estações ferroviárias do país foram doadas aos municípios. Isso mesmo, esse mas Bauru não botou o nome desse. Bauru, como um bom filho, ele deu um bom presente aos pais, que é o governo federal. Então, a Bauru comprou a rede ferroviária, né, onde outras cidades ganharam este patrimônio do governo federal, que foi dado aos municípios. A rede ferroviária, esse prédio, mostra o equívoco de falta de planejamento dessa administração, né? Porque a rede ferroviária, o prédio estava comprado por uma empresa privada que tinha intenção de fazer um empreendimento no centro da cidade e utilizar daquele prédio como obra anexa àquilo que eles pretendiam fazer, né? Hoje, a prefeitura não tem condições de reformar. Esse prédio é um mico para a administração que ela carrega sobre os seus ombros e aquilo vai continuar enfeiando o centro da cidade se não fizer uma parceria com o setor privado do nosso município, né? Porque a prefeitura não tem 10 milhões de reais para investir na reforma, que é o valor estimado para que a gente possa entregar aquele prédio em condições habitáveis à sociedade. O Valdir Ferro. Perguntas, às vezes, se puder responder o mais rápido possível, que está chegando um montão de perguntas aqui. O Valdir Ferro pergunta: insisto em reclamar sobre o trânsito na rua Alexandre Fávero. Já tudo quanto é vereador anota aqui, mas não muda, né? Com a Mário Gonzaga, Junqueira, no Alto Paraíso. O Nico já sabe, mas não faz nada para resolver o assunto. Qualquer dia acontecerá um acidente grave ali.
Por favor, façam alguma coisa, pelo menos compareçam até o local para verificar o fluxo. Mas antes de vocês responderem, olha, vou falar, eu nunca vi um serviço tão mal feito como a Endurbe fez, acredito que seja a Endurbe, lá na ponta da Getúlio. É um absurdo. O lado que tinha congestionamento, quem vem para a cidade cedo. Mas daqui para lá não tinha congestionamento, porque os carros ou viravam lá pro outro, ou iam reto, e a maioria vai para o asfalto no horário da tarde, né? Agora fizeram um negócio de cimento, ali pode esperar, não vai demorar um mês, vai morrer alguém ali num canteiro que eles botaram no meio. Você já viu aquilo lá, Arilton? Já vi e parece-me que vão tirar. Ah, vão tirar? Já estão tirando. Aleluia. E assim, quem organizou Que absurdo, isso? mas quem foi o gênio que fez aquilo lá? Então, A Secretaria Até de eu que Obras. sou burro, vejo que aquilo lá não Secretaria serve. de Obras com a Secretaria de não é Planejamento. Endurbe, então. Essa desculpa. vez Endurbe não. Essa vez não é Endurbe. Perdão, Secretaria de né? Obras com a Secretaria de... Agora, o que a gente precisa saber, quem pediu para fazer aquilo? Não, mas um absurdo. Quem pediu para fazer aquilo? O trânsito de tarde é muito maior. Pessoal que vai para as universidades e vai para o asfalto. Aí deram 2 pistas para ir para o Világio 1, 2, Világio 1 e 2. Bom, olha, conta, é só se parar ali 1 minuto. Para cada 10 carros que vai para lá, vai um para cá. Um mas verdadeiro ali tá absurdo terrível. que foi feito ali. Mas ali é travado a qualquer hora do dia, professor. Mas O retorno ali não ajudaram a travava, travar não. mais muito, ainda. Muito pior, nem comparação. Você mora onde? Onde você mora? Professor, faz 2 meses que eu mudei para o Világio 2, estou Világio travada 2 lá. é por lá. Estou travada lá. Faz 2 meses que eu mudei para lá. Responde a pergunta do Valdir Ferro. Olha, infelizmente, Alexandre nós, Fábio. enquanto vereadores, não temos Ah lá, capacidade nenhuma de O Arildo vai impor, resolver o problema. Tá aí na impor, vontade. mas nós vamos lá, nós vamos levar a TV Pedir, todo Câmara, mundo pede, nós né? vamos fazer a É pior. filmagem, nós vamos Pode fazer o perguntar, requerimento. pode. E eu quero dar uma sugestão Não fuja nenhuma ao resposta. munícipe. Faça um boletim de ocorrência, preservando os direitos coletivos, porque não é possível a leniência e a falta de comprometimento com o interesse público que essa administração está tendo. Quantas vezes o senhor fez essa reclamação ao vivo nesse programa? Várias vezes. A quantos vereadores Várias que com vezes. Ao certeza próprio fizeram a Nico, ao reivindicação, próprio Nico, ao também. presidente da empresa pública que é responsável para regular o trânsito na cidade e nada se fez. Então faça um boletim de ocorrência de preservação de direito coletivo para que, se acontecer alguma coisa, seja prejuízo patrimonial ou físico, ele tenha a responsabilização junto ao judiciário. O Márcio do Jardim América pergunta para a Thelma. Thelma Gobi, é uma vergonha a proteção feita por alguns vereadores ao prefeito, não permitindo que seis ocorram na Câmara para investigação mais detalhada. Como, por exemplo, a SEI do lixo, na qual a senhora colocou sua assinatura, permitindo a sua instalação, e depois a retirou. Não exercer esse direito constitucional de investigação através da SEI não prejudica a cidade que já está um caos? Márcio, né? Márcio, eu sou muito tranquila com as coisas. Até sou tida como uma vereadora rebelde dentro do meu partido. Né? Toda hora eu escuto que eu sou rebelde. Não passou uma SEI lá que eu não assinasse. E quando veio a SEI com aquele preço exorbitante, se você levantar a minha fala na tribuna, eu fui muito clara. Senhor prefeito, a caneta não pesa na minha mão e nunca vai pesar. Cancele. Não homologue ou cancele. Se o senhor não homologar ou cancele, eu não vejo por que não lhe dar uma oportunidade de corrigir. Mas, ainda ontem disse, eu não tenho problema nenhum em dar um passo atrás para que a cidade caminhe de uma maneira tranquila, mas eu também não tenho problema nenhum de dar 2 passos para frente. Então, com relação às 6, eu não tenho medo nenhum delas. Acho
que as pessoas confundem SEIs com comissões processantes, mas eu cumpri com muita clareza o que eu disse quando assinei, e eu cumpri, e deixei bem claro, não faz palhaçada, olha esse valor, que eu não tenho problema nenhum de assinar sem nenhuma. E levo o nome de rebelde várias vezes, porque eu acho que a gente tem que ter coerência. Então, como eu disse, que se não homologasse ou se cancelasse, para mim, estava resolvido e eu iria observar, eu cumpri mais uma vez a minha coerência. Mas não tenho medo da caneta, não. E levo o nome de rebelde toda hora. O Pedro Valentim, até o que eu posso ler aqui? O que se comenta no setor do meio político e social da nossa cidade é que não se toma medida mais drástica contra algumas irregularidades administrativas que ocorreram no governo do Rodrigo Agostinho. E é que a sua vice é a Estela, e cujas relações pessoais da mesma causa preocupações. O que tem de verídico nessa história? A vida com relação pessoal, ninguém tem nada com isso. Eu acho que seria uma preocupação política. Corre a boca pequena que os vereadores não aprovam SEI na Câmara, porque a vice é a Estela. Se tivesse um vice segundo dizem as más línguas de expressão, já teria saído uma SEI contra o Rodrigo Agostinho. Isso que eu gostaria que vocês dois respondessem. Se depender de mim, eu não tenho nenhum problema com a Estela e não levaria de hipótese alguma, nem sei da vida pessoal dela. Eu acho que a hora que tiver um fato realmente concreto, tem que ir para frente. Eu não vejo isso, não. Eu acho que ninguém tem salvo-conduto. Seria um tipo de golpismo, né? Eu não posso isso? fazer nada contra o Rodrigo porque a vice é a Estela, né? Seria um golpismo. Ela foi eleita junto com ele. A cidade toda sabia quem era a vice. E eu não, da minha parte, para mim isso não é salvo-conduto de nada, não. E eu não tenho problema nenhum com a vice-prefeita. E o Arilton? Eu vejo que, eu defendi a abertura das 2 últimas 6 propostas neste mandato com relação ao governo do prefeito Rodrigo Agostinho, que era do caso Lacom, e essa do caso do aterro sanitário, fui eu que até mesmo promovi o texto, redigi o texto e iniciei a coleta de assinatura. Você também votou contra depois ou não? Votou a favor da SEI? Eu votei a favor da SEI. Tá. Porque entendo que, independentemente do resultado que ele promoveu em não homologar e cancelar a licitação, nós deveríamos investigar o que aconteceu nesses últimos anos que culminou com todo esse transtorno para a sociedade com relação a esse caso do aterro sanitário, do lixo, envolvendo o lixo de Bauru, que sempre vira e mexe o lixo, ele vem cheirando mal junto a essa administração. Então, se tentando, através desse serviço público, alguma coisa, e deve ter alguma coisa que a gente não conseguiu enxergar ainda, e que, através da SEI, nós gostaríamos de aprofundar as investigações. Respeito o posicionamento dos demais companheiros que entenderam que não, mas esse assunto não morreu na Câmara. Estou provocando a Comissão de Obras para que a gente chame o prefeito, chame a secretária do Meio Ambiente, chame a CETESB e busque documentação para saber principalmente o que a administração local vai fazer com a política de resíduos sólidos do nosso município. O que eles querem fazer com o descarte de mais de 300 toneladas de lixo que Bauru recolhe diariamente. Então, eu não tenho problema nenhum com a vice, a Estela, e vou na mesma linha de pensamento do senhor. Seria um golpismo. Total. O prefeito não pode ter esse salvo-conduto, ele tem que ser responsabilizado dos seus atos. A sociedade escolheu a vice. Então, se nós colhemos aquilo que nós plantamos, né? Ela é um cargo de expectativa e se ele cometer alguma irregularidade, que venhamos a agir conforme a lei. E se ela cometer também a mesma pena que a lei impõe, a ele vai colocar sobre ela também.
E a maioria dos vereadores achava que tinha que fazer o mesmo caminho da Lacom. Primeiro, na Comissão de Fiscalização e Controle, chamar, olhar para passar para C, né? E para mim eu sou muito tranquila. O senhor me conhece. Não tem peso, não. Agora vamos ver a expectativa dos dois vereadores. E o PAC, tá aí o pacotão. E o que o pacotão cortou mais até agora foi o dinheiro dos PAC. É a grande corte. Cortou, acho que quase 2/3, se eu não me engano. 70%. 70%. Minha Casa Minha Vida, enfim. E Todos, até mesmo os mais eleitoreiros. Vamos ver quem acerta. A grana do PAC do asfalto vem para Bauru ou Inês é morta? Para mim, ela morreu já faz tempo. Eu tenho grandes dúvidas. Isso eu falei algum tempo atrás, quando ainda não estava essa situação, que eu achava difícil esse dinheiro chegar. Eu tenho as minhas... Eu fico preocupada, eu também acho que corre o risco de não vir mesmo. É um risco grande. Principalmente pelo cenário nacional, professor. O governo federal não tem dinheiro quebrado, nenhum. E a maior crise ainda não chegou. Né? Não tem dinheiro, há contingenciamentos constantes de recursos dos vários ministérios do governo federal. O PAC esgoto é fundo perdido. Por que o governo federal vai colocar... Esse sai, tratamento de esgoto, você acredita que sai? Sai com dinheiro próprio nosso. Claro. Porque nós temos 110 milhões em caixa. Você acha que do fundo perdido não vem também? Pior ainda, porque graciosamente 118 milhões que veriam a Bauru, para Bauru, sem nenhuma contrapartida, sem nada. Não é em forma de empréstimo, que eu quero dizer, como PAC e pavimentação. E eu vejo que um e o outro nós perdemos. Está pior que eu. Eu acho que o do asfalto não vem e o do esgoto vem. Professor, eu estou como o senhor. Eu acho que o do asfalto não vem e o do esgoto vem. Porque raciocina comigo. É que, embora nesse país aqui é incrível a desorganização, né? Porque a hora que você fala dinheiro a fundo perdido, primeiro tem que existir o dinheiro. Mas não tem dinheiro para nada, como é que vai ser a fundo perdido, né? É um dinheiro que está lá e que ninguém sabe o que fazer com ele. São restos. Então. Mas ele tem que existir. Como é que eu dou um dinheiro a fundo perdido se não existe o fundo perdido? E dentro dessa crise... Por isso que eu acho que vem, Adilson. Mas dentro dessa crise, por que iria... Você acha que eles vão usar esse dinheiro para outra coisa? Claro. Meu Deus. Eles fazem... Pode mudar, claro, a destinação. Porque, na verdade, professor... na Câmara tem uma mudança de destinação, né? Na verdade, professor, o que foi assinado na Câmara é um termo de compromisso. Não tem nada de contrato. Aquela cena que foi feita na Câmara Municipal, nenhum contrato foi assinado. A nossa grana dá para fazer esse tratamento? Nós temos 110 milhões em caixa, nós arrecadamos 20 milhões ao ano, então... Vamos fazer a estação de tratamento? Vamos, mas já começou, né? Algumas coisas, né? Foi assinado o contrato com a empreiteira e começa-se agora as primeiras medições, a demarcação da área, né? Mas nós temos, o Bauru tem o dinheiro pela taxa que o munícipe paga, não pelo dinheiro que vem do governo federal. E não acreditamos por vários motivos. Um deles, principalmente, é o cenário desastroso do ponto de vista econômico do governo federal. Então, eu acredito que nem o PAC Pavimentação, nem o PAC Esgoto venha. Gostaria de estar errado, porque se vier esse dinheiro vai beneficiar a nossa população. O ministro da cidade esteve aí e falou do dinheiro do fundo perdido agora para o segundo semestre, hein? Ministro falar e o passarinho voar, para não falar outra coisa. Entendeu? Esse país aqui é a mesma coisa. Professor, nem fala, mas não me diga um negócio desse. O Marquinho da Diversidade. Parabenizo os colegas pela entrevista com o professor Duda. Quero repercutir sobre a obra que está sendo realizada ao final da Getúlio Vargas. Trata-se de uma contrapartida de uma empresa que irá se instalar próximo à rotatória e foi uma solicitação do Ministério Público. O Ministério Público não é obrigado a entender de obras, viu? Podia ter explicado para o Ministério Público. Agora que a prefeitura vai entrar
para vistoriar o local e adequar corretamente a rotatória. Mas já jogou dinheiro, né? Isso daí tinha que ter sido feito antes, mas é a prefeitura piorou que está a fazendo. Explicação sua. É a prefeitura que está fazendo. Claro que é a prefeitura. Não é a prefeitura que está fazendo. Faltou Dinheiro planejamento, foi conversa. Gasto dobrado, né, Edu? Tá. Ó, o juiz lá de Mato Grosso não deu uma sentença que tinha que pôr todo mundo no FIES? De Mato Deu. Grosso. Aí qual foi a resposta? Ele voltou atrás. Acabou o dinheiro. Não tem grana. Ele falou, opa, então, pera um pouquinho. Porque os caras estavam dando desculpa e esfarrapados, dizendo, perderam o prazo. Por isso que não vai sair para todo mundo. O juiz falou, então, o juiz está encerrado o prazo, dá para todo mundo. Aí eu digo, não, seu juiz, não tem dinheiro. Foi o juiz de Campo Grande, foi interessante. É a mentira. Beleza, Tem que contar a verdade. É a mentira Claro. institucionalizada, E tem que assumir, professor, como instrumento Quando eu vi a de sentença governo. do juiz, de início eu pensei, falei, que bobagem, como é que um juiz dá uma sentença dessa? Sinceramente. Mas ele se baseou naquilo que eles estavam falando. Claro, é. O juiz estava certíssimo. Os caras estavam falando que foi perder o prazo. Ele falou, então, vamos mudar os prazos. Isso é problema de Libera prazo. para todo mundo. Aí os caras, não tem grana. O juiz falou, você não Aí tem precisa grana, como é que contar a vai dar? verdade, né? Que Claro. fica difícil. Por que já não conta a verdade? Olha, nós temos esse é o recurso desse ano. Mas o governo federal ganhou a eleição falando mentira. Então não vai mudar o seu modus operandi. Ó, agora é o Roque Ferreira que vem aqui. Boa tarde, Duda, Thelma e Arildo. Esclarecimento sobre o prédio da Estação Central. O prédio estava penhorado para pagamento de dívidas trabalhistas oriundas da Rede Ferroviária Federal. A Câmara Municipal devolveu ao Executivo 3,5 milhões para o Executivo investir na reforma. O projeto técnico solicitado pela mesa diretora da Câmara concluiu pela inviabilidade da Câmara também utilizar aquela área. Os prédios que foram doados pela União em algumas cidades já haviam sido inventariados e não estão garantindo dívidas. Existem recursos disponíveis no governo... isso não tem, Roque. Existem recursos disponíveis no governo federal para serem investidos. O que é preciso é projeto com começo, meio e fim para ser buscado. Pode ser que antes, agora o dinheiro está na Suíça, está nos paraísos fiscais. Não tem dinheiro, Roque. Você me perdoa, tudo que você escreveu está certinho. Agora dizer que ainda tem projeto, se você falar assim, o ano passado tinha projeto, o ano passado tinha, se fizesse um projeto até podia. Eu acho que o Agora Roque está não tem dizendo grana. o seguinte, que na época que foi feita Na a época. compra, né? Não, ele está falando que existem. Existem é hoje, né? Mas Hoje é não difícil mesmo. Arildo, Vitória dos Altos da Cidade. Como é ser vereador em uma Câmara que não exerce os seus direitos de fiscalização das irregularidades cometidas pela administração da cidade? O Ministério Público acaba cumprindo o papel de vocês. Eu acho que a Câmara, o Parlamento é uma casa política. E eu respeito a independência Claro. de pensamento de cada vereador. Eu fui eleito para ser oposição ao governo. Nós perdemos a eleição majoritária. Quem perde a eleição fica na oposição, porque nós defendíamos uma ideia distinta do modelo de governo adotado pelo prefeito municipal. Estou tentando lá colaborar, chamando as discussões, os debates, para que haja um melhoramento da visão administrativa e aí uma construção de um comportamento que vá mais em direção àquilo que interessa à nossa comunidade. Vou continuar fazendo, cada vereador tem a sua consciência e livre e o seu livre pensamento. Quem julga é a urna, quem julga é a sociedade, e a sociedade é plural. Então, o Ministério também, como fiscal da lei que tem o seu dever constitucional e precisa continuar atuando. O que a gente precisa é somente colocar as instituições nos seus devidos lugares, sem com que haja uma confusão nas suas responsabilizações. Então, a Câmara ela tem o seu papel e quem vai julgar é o eleitor o ano que vem, em relação à ação que cada vereador tem no exercício do seu mandato.
A gente acha, gostaria de dizer assim, a Câmara, quando ela, às vezes, entende que aquele momento não é de fiscalizar alguma coisa da forma com as comissões, ela tem mecanismos internos. Queria dizer assim que não foge não. Hoje mesmo, professor, na Comissão de Fiscalização e Controle, foram remetidos 2 processos ao Ministério Público, por não estarem regulares, por não terem sido aprovados pelo Tribunal de Contas, já foi feito, e a Câmara não deu pela constitucionalidade, não deu pela legalidade, ele remeteu para o Ministério Público e já tem até condições de julgados contrários ao Tribunal de Contas. Então acontecem coisas todo dia lá, tem muita coisa ainda para o Ministério Público. E a gente fica assim, eu digo várias vezes que o Ministério Público está governando, às vezes, mais do que deveria. Existem lacunas, sim, mas cumpre. É que a coisa não é só no dia da sessão, não é... O pessoal acha que fiscalizar é só aceita, tem muita coisa andando lá e andando de forma pesada. Arildo, mais alguma coisa? Não, professor, só agradecer novamente o espaço democrático que essa TV abre a nós vereadores para trazermos informações e dar satisfação não somente do nosso mandato, mas também do que está acontecendo na administração pública, nas discussões públicas que ocorrem no meio político, colocar nosso gabinete à disposição de toda a sociedade e, mais uma vez, agradecer o senhor, a Nádia, toda a sua equipe pelo carinho e por nos permitir dar esclarecimentos ao povo bauruense. Doutora? É um prazer para mim estar aqui, sempre. Eu acho que a gente tem que prestar conta, sim. A gente não tem que ter receio de responder absolutamente nada. E a Câmara tem que cumprir o seu papel, vocês têm que cobrar. Tem que cobrar. Agora, a Câmara ela tem que ser plural mesmo. Claro. Porque se ela for unânime, nós vamos cometer muitos mais erros do que aqueles que a gente não quer cometer. Então é importante... E um dos maiores debates que teve nessa Câmara Municipal foi com relação à instalação ou não da CEI do lixo. Foi importantíssimo e eu acho que isso tem que acontecer de forma rotineira, independentemente de CEI ou não. Isso vai trazer transparência, é isso que nós precisamos. Transparência e credibilidade. Não é necessário que o Legislativo tenha que ficar beliscando o Executivo para que ele cumpra. Ele tem que saber que tem que cumprir o seu papel. Só responde sim ou não, porque o que eu já notei, todos os vereadores são pré-candidatos a prefeito, entendeu? Arildo, se o cavalo passar arriado, você monta. Nós não vamos furtar, como já disse para o senhor anteriormente, das nossas responsabilidades, mas hoje estamos como vereador e queremos continuar discutindo a cidade. Mas você talvez seja o melhor nome do PSDB, até o meu grande nome também. Se o cavalo, a mulher monta em cavalo, também monta. Amazonas. Amazonas. Vamos falar, se o automóvel passar com a porta aberta, a senhora dirige o automóvel? Professor, nunca tive medo de dirigir nada, viu? Mas é como o Arildo diz, a gente tem um papel como vereadora, mas eu não costumo me furtar as responsabilidades que me são postas, não. Agora, acho o seguinte, o Arildo sabe disso. Era só para responder sim ou não. A gente conversa não, mas você vai ver. Por favor, nós vamos precisar de que tenhamos um prefeito com caráter político, mas com viés técnico, que consiga montar uma equipe técnica muito boa. Empreendedor. Porque senão nós vamos estar lascados. Empreendedor. É verdade. Thelma. Obrigado, Prazer professor. Prazer é meu. Obrigado, professor. São 2 vereadores de expressão, um no PMDB, outro no PSDB, e são nomes prováveis mesmo, né? Pode ser que eles vão se trombarem aí na disputa para a Prefeitura de Bauru. Eu agradeço a sua audiência, continue ligado e vamos rezar, pedir para Deus, protege o Brasil um pouquinho e, né? Essa cambada de ladrão que assola esse país. Tchau.